Olá, bom dia, meus queridos irmãos. Aqui fala o irmão Luiz. Hoje trago um vídeo. Este vídeo trata de como recuperar sangue dentro do corpo. Então, alguém que perdeu sangue por causa do acidente. Então, hoje vamos tratar sobre 5 elementos e folhas que fazem que o corpo recupere o sangue se houve a perda do sangue dentro do corpo. Então, esses aqui são folhas que faz que o corpo recuperar o sangue, se tens problema de sangue. Então, primeiro aqui vamos tratar sobre o folha de amêndoa. Então, essas folhas, essa aqui é para amostra. Isso ainda está verde. Então, isso aqui é para só amostra. Então, o que funciona aqui são esses que já está deste estado, seco. Então, se apanharmos folhas de amêndoa, aqueles secos. Então, como aqui, vamos saber como preparar essas folhas aqui, para que obtenhamos a recuperação de sangue por eles. Então, primeiro passo, então, se termos 10 folhas de amêndoa, é só procurar uma panela grande. Então, pormos 3 litros de água, deixar ferver até ficar bem. E quando ferver, ficar boa, vão mudar de cor, ficar vermelho. Então, ficar vermelho. Então, deve deixar mesmo aí no fogo, aí, cozinhar bem mesmo, cozinhar bem até ficar boa. Então, ver a água mudar, levar o cor vermelho. Então, é quando já podemos tomar. Então, é isso aí, então, meus irmãos. Aqui, isso aqui, folhas de amêndoa, são 10 folhas de amêndoa, pôr na panela, pôr água. Não pode pôr outra coisa, é só pôr 3 litros de água, deixar ferver. Ferver mesmo até ficar uns 2 litros aí. Então, quando ferve, sempre a água tem tendência de diminuir na panela. Então, se ver que já está bom, é só ferver. Aquele outro litro aí pode acabar por ferver só. Então, ficar uns 2 litros. Então, já as folhas, aquela água estaria bem vermelha, que está boa já. Então, é quando já podemos tirar da panela, deixar aí arrefecer. Então, pode pôr num recipiente. Então, tirar as folhas, deixar aquela água arrefecer. Depois, é só levar aquela água quando já está arrefecido. Então, pôr dentro de uma garrafa de 2 litros. Então, para tomar de manhã, todos os dias. Então, tem que tomar de manhã, uma xícara de manhã, uma xícara de dia, uma xícara à tarde, todos os dias. Então, é só fazer isso até acabar aquela água. Então, é assim como podemos recuperar sangue ao utilizar só essas folhas de quê? De amêndoa. Então, seco. Isso aqui, esse ainda está verde. Isso é só para amostra, mas não é para utilizar esses verdes. Então, é para utilizarmos aqueles que já caiu, está embaixo, aqueles seco. Então, é que funciona para a recuperação do sangue. Então é isso aí. É só fazer isso por alguns dias. Então, se acabar aquela água, pode procurar mais. Então, pode procurar mais por uns 10 folhas, por uns 3 litros, ou mais que 10, pode 15 folhas, não tem problema. Depende da panela que você tem. Então, só pôr, se tem panela grande, seria bom pôr 15 folhas. Então, mais 3 litros de água, deixar ferver até ficar uns 2 litros. Depois já levar, deixar arrefecer e daí pôr na garrafa. Então, deixar num lugar fresco para tomar de manhã. Então, tomar de dia e tomar à tarde também. Então, é só deixar num lugar seguro. E depois daí você pode pôr na panela, deixar ferver um pouco para que não fazer mal no estômago, né? Então, para tomar ainda um pouco quente assim. Então, é assim que devemos utilizar essas folhas para a recuperação do sangue. Para que tem a perda do sangue? Então, isso aqui utilizamos para a recuperação de sangue. Aqui perdeu muito sangue por causa de acidente ou doença, qualquer doenças que você, quando fica muito doente, perde sangue.
Então devemos utilizar isso aqui. E tem outras propriedades dentro do corpo ao usarmos essas folhas. Então é isso aí. Isso aqui é folha do amêndoa. Temos também a folha de abacate. Então isso aqui são as folhas de abacate, conforme estamos a ver, folhas de abacate. Folha de abacate e também tem boas propriedades para dentro do corpo e também utilizamos para quê? Para a recuperação do sangue. Igual a maneira como preparamos essas folhas de amêndoa, é a mesma forma como devemos preparar também as folhas do abacate para a recuperação do sangue. Não é só procurar uns 20, como isso aqui são um pouco pequenos, são uns 20 folhas seco. Então não pode utilizar aqueles verdes, não. Então aquele que já caiu, está embaixo, então, é só recolher, lavarmos. Depois de lavar, procurar uma panela e pormos 3 litros de água dentro de 20 folhas. Então deixar ferver também algum tempo, então diminuir aquela água até ficar num estado bom. Então também vai mudar a água, ficar vermelho. Então, e da igual maneira que preparamos e tomamos isso aqui, água da folhas de amêndoa, é a mesma como devemos utilizar essas folhas também de abacate. Então devemos ferver, depois tirarmos, deixar arrefecer e depois a tomar pouco a pouco. Então devemos fazer isso para obtermos a cura, para obtermos a recuperação do sangue dentro do corpo. Então é assim como devemos preparar essas folhas para que nos beneficie. 3. E temos aqui isso aqui. Isso aqui chama-se de palhinhas, né? Irmão de palhas, mas não cresces, não irmãos de palha. Conforme que estamos a ver, tem esses. Essa aqui é tipo raízes deles. Então vem assim tipo cebolinha. Então, conforme estamos a ver, né? Esse aqui, irmão de palha, mas não cresce. Já cresceu assim, fica assim mesmo esse tipo de planta, fica assim mesmo. Então, é uma plantinha boa. Você pode, se apanhar uma desses, já pode ter muitas coisas, porque aqui pode ter muitos desses. Porque é só semear isso aqui, quando germina, divide-se. Então, ter outras plantas, mas só utilizar uma peça só, semear, depois vai trazer vai se dividir, né? Ter outros germão aí. Então, isso aqui, como nós devemos preparar? Então, isso aqui é só procurar, conforme estamos a ver. Então, isso aqui, se você tem em casa, é só tirar essa planta. Então, tirar essas raízes deles, vem tipo cebolinha, né? Conforme estamos a ver. Então, vem tipo cebolinha, assim, são vermelhos. Então, tem que ver bem. Então, tem que ver bem para que não confundir com outras plantas. Então, isso aqui. Sim, cresceu assim, já cresceu, já está bom assim, está maduro. Então, cresceu aqui, não muda aqui, fica assim mesmo. Então, quando tirarmos essas plantinhas, vamos tirar esses raízes deles, esse tipo de cebolinha, essas cabecinhas, esse. Então, é só como fazer para obtermos o quê? Para a recuperação de sangue. Como preparar essas cabecinhas dessa planta para que nos beneficie. Então é só tirar. Então, se você em casa tem, é tipo planta mesmo, uma plantinha mesmo, né? É bonito quando está em casa. Então é só tirar. Então, se apanhar uns 10 desse, 10, 5, não tem problema. Então é só tirarmos. Então, tirar essas folhas dele, então ficar essas cabecinhas, então preparar bem, tirar as cascas de cima, depois de tirar as cascas de cima, é só cortar. Então, por mim, aqui, essa aqui é pequena, é só cortar do meio. Então, mesmo os 5 deles, não tem problema. Então, pôr na panela, pormos meio litro de água, deixar ferver. Isso aqui, quando ferve, quando já ficar boa, a água vai mudar, ficar vermelho. Então, essas plantinhas, essas cabecinhas dessa planta. Então, quando você pôr na panela, pôr meio litro de água, assim, é 5.
Se apanhou cinco cabecinhas, esse tipo aqui, 5 cabecinhas, é só você cortar do meio, pôr meio litro de água, pôr na panela, deixar ferver. Então, se ver que já está bom, então vai mudar toda a água. Então, é só tirar, deixar arrefecer um pouco, depois tem que tomar aquela água. Então, andar a tomar aquela água, tomar um pouco, então tomar de manhã, até acabar. Se ter outros também, cozinhar mais, então fazer outro. Então, isso aqui é muito bom para a recuperação de sangue. Essas plantas aqui que estou a mostrar. Então, é muito bom para a recuperação de sangue. Quem tem a perda de sangue. Então, quem está a ficar fraco. Então, porque se você perder muito sangue, então você totalmente fica fraco. Então, porque sangue é a vida. Então, você fica fraco. Então, tem que utilizar muito essas folhas, com essas raízes, para você recuperar o que? Sangue. Então, se ferver isso aqui, a água vai mudar. Então, quando mudar aquela água, você só tirar do fogão, deixar arrefecer, depois tomar pouco. E pode comer também essas cabecinhas que está aí. Pode comer, a tomar aquela água também, comer isso aqui. Então, você vai ver dentro de alguns dias, vai haver a mudança dentro do teu corpo. Não vai ficar fraco, você já vai pouco a tomar. Então, não é para fazer uma vez. Então, se você está fraco mesmo, tem que sempre, quando acabar, então, ter outras folhas ou essa plantinha. Então, cozinhar mais, sempre a tomar. Então, e daí você vai recuperar mesmo, ficar bom e vai recuperar mesmo. Então, são utilizar folha do abacate e folha do amêndoa. E também utilizar essas palhinhas também. E aqui também temos raízes do conqueiro. Então, isso aqui é muito bom também para a recuperação de sangue. Então, essas são raízes. Aí no coqueiro, é só você cavar e tirar aquelas raízes. Então, os raízes do coqueiro é que são bons para a recuperação do sangue. Então, isso aqui é só você, conforme estão a ver, né? Então, esse aqui é um molinho, né? Que aqui eu tentei a procurar. Mas se tem coco aí, coqueiro aí na tua casa, é só procurar em quantidade. Então, de raízes do coqueiro. Então, como fazer? É só procurar, depois lavar. É só lavar só. Quando você tira aí no coqueiro, essas raízes, é só lavar. Então, ficar limpo, depois pôr na panela. Em quantidade, um pouco de quantidade. Esse aqui é pouco aqui. Então, pôr na panela, depois pôr 2 litros de água, deixar ferver. Então, ferver até a água mudar. Então, a água vai mudar. Quando você ferver, isso aqui, a água muda, ficar vermelho. Então, tomar. Isso também é muito bom também. Quem tem coqueiro em casa já tem, tem uma planta que tem grande benefício para dentro do corpo. Porque essas plantas, essas folhas, ou essas raízes, não é só recuperar o sangue, e também faz que o corpo ficar boa. Então, tem outras propriedades você a usar são essas folhas ou essas raízes. Então, isso aqui é raízes do coco. Você só cavar aí no teu coqueiro, tirar aquelas raízes. Então, pelo menos uma quantidade. Então, lavar, depois pôr na panela, pôr a água, deixar ferver, ver que já... Você vai ver que já está bom, porque a água vai mudar tudo. Então, depois de mudar, é só tirar, deixar em um lugar fresco, arrefecer, depois tomar alguns dias, 2 semanas, depende de ti. É só seguir, ok? É só seguir horários, né? De manhã, de dia e à tarde. É a mesma coisa. Então, é só utilizar, ok? Raízes do coqueiro. Então, é muito bom, meus irmãos. Isso aqui é muito bom para a recuperação do sangue. Tanto folha de amêndoa, como do abacate também, e palhinhas também. Isso aqui são muito bons se você tem em casa. Então, se ter abacate, estás bom. Se estás fraco, tens a perda do sangue, é muito bom também cozinhar e tomar. Vai recuperar. Se tem folha do amêndoa, é muito bom também para a recuperação do sangue. Se tens também coqueiro, se tirar os raízes dele, você cozinhar, ficar bom, tomar, vai recuperar. Então, se tens a perda do sangue. Isso aqui tem outros benefícios dentro do corpo, sim, mas agora eu explico como recuperar sangue se estás fraco ou tens problema de perda do sangue.
Então isso aqui faz você recuperar. Então recuperar sangue. Então esse aqui são folhas de amêndoa e também temos aqui dois tipos de raízes. Raiz de palhinhas e raízes de conqueiro. Então esses aqui funcionam só para a recuperação do sangue. E temos folhas do abacate e folha de amêndoa. Esses também são folhas que fazem você recuperar sangue. E aqui também trouxe aqui essas folhas aqui conforme estamos a ver, são folha de abóbora. Então nós aqui utilizamos o maningue para fazer carilho. Então essas aqui são as folhas da abóbora. Então o que faz? Dentro de tomar essas plantas aqui que eu acabo de mostrar, a refeição que nós devemos termos em casa como alimentos dentro desse período que você toma quase esses remédios, né, para a recuperação de sangue, tem que utilizar verdura. Então, se você tem a perda de sangue, primeira coisa, tem que tirar certas coisas na parte de comida. Então, comidas de óleo, e você tem que parar. Então, tem que utilizar só o que? Verduras. Aqui só trouxe aqui essas folhas de abóbora para a amostra. Há vários tipos de verdura que você tem aí em casa ou pode ter para alimentar. Mas a dica aqui é que nós, ao utilizarmos esses alimentos, nós chegamos de ter o benefício por causa do quê? Nós, primeira coisa, ao cozinharmos verdura, então, deixamos o quê? Deixamos de prestar atenção naqueles que trazem benefício. Por quê? Porque você cozinha, primeira perda, aqui vou mostrar aqui. Essa água aqui, por exemplo, eu quero dar o exemplo. Conforme estamos a ver, essa aqui é água limpa, está branco assim. Então, primeira coisa, quando queremos que nós termos benefício dentro de nós a tomar o quê? Esses medicamentos que faz recuperar o sangue dentro do corpo, devemos utilizar o quê? Devemos comer verdura. Então, verdura também tem grandes propriedades para dentro do corpo. Até há outros que são recomendados mesmo pelo hospital, dentro de saúde, dizer que é para você ter que comer maningue o quê? De verdura para recuperar de sangue. Mas essas pessoas não chegam de quê? De recuperar. Por causa de quê? Primeiro, eles se tiram ou compram, ou se tem em casa, se tira isso aqui. Antes de lavar, assim, porque primeiro você tem que lavar antes de cortar. Essa aqui é lavar assim. Quando você lavar assim, aqui nenhuma propriedade que você tira, ficar na água. Então você lava isso aqui com a água, ficar o pó, assim, conforme estamos a ver. Conforme estamos a ver. Lavaste, já está bom. Pode cortar, para quê? Para cozinhar. Mas além disso, primeiro nós cortarmos, ficar assim. Esse aqui já cortei. Conforme estamos a ver, a água ainda está limpa. Mas ao pôr esse que já está cortado, esse dentro da água, vamos ver. A primeira perda que nós perdemos ao utilizarmos esses alimentos. Você já cortaste esses teus verduras, já queres lavar, depois de cortar. Então, conforme estamos a ver. Estou a lavar assim. Então, para mostrar o que está a acontecer, para que nós não obter nenhuma propriedade dessas verduras. Já lavei. Está a ver a água? Como está? Mudou.
A água está totalmente verde, mudou a água. Então, é a primeira perda esse, que nós perdemos a preparar o alimento de verdura. Então, porque nós não é só para comermos e saciar, nós devemos comer a vida. Devemos comer a vida dos produtos que nós utilizamos como alimento. Tipo o quê? Tipo verdura. Porque verdura, alguém que sempre come verdura, o corpo sempre fica bom. E se fica bem, ele não tem essa coisa de perda de sangue. Porque o próprio verdura faz que você ter muito sangue. Então, se você corta antes de lavar, depois põe na água para depois de lavar, então, essa perda que nós perdemos. Essa aqui é a vida de verdura que está aqui na água. E você leva essa água aí e despejar. Já aqui não tem nada. Aqui já é a primeira perda que nós temos. Então, primeiro tem que lavar antes de cortar. Depois de lavar, corte e logo vai para a panela. Já não assim como preparamos verdura. Então, verdura primeiro, se estamos no processo de recuperar sangue, se temos perda do sangue, primeiro verdura, devemos saber como preparar. Porque essas plantas que eu acabei de mostrar aqui, tem que apanhar um corpo que também já tem o quê? Um corpo que é um pouco, embora que você tenha perda de sangue, mas também que tem aquilo aí, porque isso aqui faz que a imunidade fica bem. Então, e aí, quando entra isso aqui, já entra a ação com aquilo que já está a formar o quê? O corpo, cada dia mais que você utiliza o quê? Verdura, a tomar esses remédios. Então, logo, você obede, logo, o quê? Propriedade desses verduras e também dessas folhas. Então, é assim, meu querido irmão. Aqui não é só para comer verdura, não. Verdura é para fazer que nós recupere. Se estamos fracos, temos problema de sangue. Então, só você a utilizar essa maneira de preparar o quê? De preparar verdura. Você pode só comer verdura, você recuperar. Mas não é como muitas pessoas não recuperam, porque não sabem preparar para que recupere o sangue. Primeiro, deixa as propriedades. Tá vendo? Tudo isso aí. São as propriedades que vêm para o corpo, para o nosso benefício. Mas aqui, não há benefícios que nós obtemos. Por causa de quê? Porque você corta e depois põe na água, lava e fica assim. Isso aqui faz conta de quê? É a vida de verdura. É a vida de verdura. Isso aqui é que devia entrar no corpo. Depois o corpo ficar bom. Então, você lava, depois, conforme estamos a ver, a água mudou, está totalmente verde. Isso aqui podia chegar no corpo e fazer você recuperar sangue. De hoje, quando levarmos essas verduras, primeiro cozinhamos, depois de cozinharmos, é quando já levamos o quê? Por exemplo, aqui em Moçambique, nós utilizamos maninho de coco e amendoim. Depois de cozinhar, pôr a água aqui cozinhar, depois já põe amendoim e põe o coco, cozinhar outra vez. Aí já não tem nada. Não tem nada, já você não está a comer verdura, está a comer coisas que já não tem nada, não tem nenhum benefício para dentro do corpo. É por isso que muitas pessoas é recomendado que você, acho que estás fraco, tem problema de sangue, tem que comer o quê? Verduras para que recupere, mas não é como para recuperar, porque você chega em casa, primeiro, lava a verdura, deixa as propriedades que ia para o corpo, para ti, você recupere, dois, cozinha, matar de vez. Então, nós não devemos comer só verdura, devemos comer a vida das verduras. É que nos faz bem, a vida. Isso aqui é vida, isso aqui. Porque se lermos a Bíblia, você vai ver que Deus bebeu o sangue que ser comido com os israelitas. Por causa de quê? Porque sangue é vida. Isso aqui é sangue do quê? Isso aqui é sangue do quê? De verdura. Essa aqui é a vida de verdura, esses. Então, se nós lavarmos, ficar dessa maneira, depois cozinharmos, depois de cozinhar, pormos aqueles ingredientes, cozinhar mais, já não tem nada que nos beneficie. É por isso, meus queridos irmãos, ao ingerirmos esses produtos aqui, conforme estamos a ver,
esses remédios, medicamentos que faz que o corpo recupere sangue, devemos utilizar, maninho, o quê? Devemos tirar coisas de óleo, comermos verdura. E verdura devemos preparar de uma maneira boa. Então, quando você tira essas verduras, é só lavar antes de cortar. Depois cortar, o que faz? De aí, você, se é amendoim, cocos que você tem, primeiro tem que deixar aquilo aí ferver, ver que já está boa. Então, coco com amendoim. Então, põe na panela, você deixar aí, é só controlar aí, ferver, ver que já está bom o coco, com amendoim já se juntou, está tudo bem. Então, é só fazer o quê? Se ver que já está bom. É só levar, é só levar, o quê? É só levar essas verduras, pôr aí dentro, desligar o fogão, se estás cozinhando dentro do fogão. Se está a utilizar lenha, é só tirar lenha, tirar toda a lenha mesmo. Então, levar essas verduras, pôr aí dentro, tampar, deixar. Então, é assim como devemos ter obter as propriedades do quê? De verdura. Toda a verdura. Se você fazer, cortar por dentro da água a lavar, você vai ver. Então, todas as propriedades, primeiro a perda, vai deixar. Segundo a perda, é quando você cozinha, ficar boa, e depois já põe o quê? Os ingredientes, cozinhar mais. Aí já não tem nada. Você matou totalmente isso aqui. Já não tem nada para você. Não tem nenhum benefício para dentro do corpo. Você está a comer coisas mortas. Então, devemos seguir esse passo aqui para que recuperamos o quê? Sangue. Então, se alguém é recomendado para utilizar verdura para recuperar do sangue, deve seguir esse passo aqui. Então, lavar antes de cortar. Depois cortar, deixar dentro da tigela ou uma coisa que você vai utilizar aí quando você cortar aqui, verdura. Depois, levar os ingredientes. Então, pôr na panela, tanto coco e amendoim. Então, deixar aquilo ferver, ficar bom. Depois, leva essas verduras, põe aí dentro, tira o quê? Desliga o fogão, ou tirar lenha, se estás a utilizar lenha. Se é carvões, é só tirar todo o carvão, pôr aí na panela, tampar e deixar. Então, não pode deixar aí, ok, ainda fogo. Então, não, porque já está a matar isso aqui. Então, é só deixar aí. Então, ele faz o quê? Aquele caril vai mudar mesmo, vai mudar. Então, vai mudar aquele caril, ficar tipo, ficar verde. Então, é quando você já tem propriedade de verdura aí. Então, se você fazer assim, vai recuperar. Então, é isso aí, meus queridos irmãos. Então, utilizarmos essas folhas e essas raízes também de coqueiro ou raízes de palhinha, devemos fazer isso. Então, nessas semanas que você quer entrar nessa ação, é só você procurar de comprar o quê? Verduras. Para você comer verduras, preparar de uma boa maneira, como eu informei aqui, a tomar isso aqui. Você nem não vai levar muito tempo. São os 2 semanas ou 3 semanas, um mês, você já está bom mesmo. Então, você vai ficar bem. Então, é assim, meus queridos irmãos. Malta Daniel lá em Babilônia, lá, não é que estava a comer verduras mortas, não. Ele estava a comer o que é a vida das verduras. É por isso que eles foram diferentes com aqueles outros que ainda estavam a comer o que? Carne. Já é assim. Já nós aqui, pode você comer todos os dias verdura, mas não haver sucesso. Por causa de quê? Você já está a comer coisas mortas, que não tem nenhum benefício para dentro do corpo. Então nós devemos preparar e conhecer como preparar verdura para que, se temos a perda de sangue, recupere. E é essa maneira, meus queridos irmãos, como eu já mostrei aqui, tem que lavar antes de cortar. Se você cortar, pôr na água a lavar, primeira perda das propriedades de verdura. Porque aqui, conforme já eu a mostrei, aqui está totalmente verde. Então, isso aqui é sangue de verduras, isso. E a vida. Essa vida é que nós devemos comer, essa vida aqui, para recuperar. Não é para comer só o que é verdura, eu como verdura, não. Nós devemos comer a vida de verdura. Não pode deixar verdura e comer verduras mortas. Aí já não tem nada para nós. Então, isso aí, meus queridos irmãos. Isso aqui, essas plantas, é só você fazer de tal maneira como eu expliquei aqui, para obter bom resultado dentro do corpo, se tens perda do sangue. E também utilizar verdura também, já mostrei como deve ser. Então,
essas coisas sempre andam junto. Então, você a comer verdura, então, que está preparado de uma boa maneira. Então, a tomar isso aqui, esses remédios, se você está a tomar folha de amêndoa, de abacate, também são esses raízes de coqueiro ou palhinhas, você não vai demorar, não vais demorar a recuperar. Isso aí eu prometo, meus queridos irmãos. Só dentro de um mês ou 2 meses, algumas semanas só você vai ver a mudança dentro do corpo. Então, se tens problema do sangue, então vais ver a mudança a só utilizar, então, a tirar outros certos alimentos dentro desse período que você vai entrar no assunto de tomar o quê? De tomar essas folhas para recuperar de sangue. É só comer verduras vivo, não mortas. Verduras vivo. De tal maneira, como expliquei, deve preparar de tal maneira para que você obtenha o quê? Obtenha as propriedades dessas coisas. Então, isso aí, meus irmãos. Deus seja conosco. Dessa manhã, muito obrigado. Tchau.